Bom e abençoado dia. As palavras da leitura do Antigo Testamento, indicada para esse 9º domingo após o Pentecostes, são um convite de Deus para nós. Assim diz Deus através do profeta Isaías: Deem ouvidos e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Somos gratos a Deus que nos convida a ouvir a sua palavra através deste culto online e através dela nos dar vida. Queremos nesta manhã refletir sobre este convite que o Senhor nos faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos nos achegar diante de Deus, humildes e arrependidos e confiantes na sua graça e perdão. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Deus teve compaixão de nós. Ele nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós para que morresse em nosso lugar. Se você está arrependido dos seus pecados, se esta canção que acabamos de cantar também é a sua confissão de pecados, então, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu posso te anunciar: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendeis graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leitura do Antigo Testamento para este 9º domingo após o Pentecostes, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 1 ao versículo 5, onde está escrito: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim. Escutem, e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação
que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você, por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Até aqui a leitura. Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Congregação do Cruz de Goiânia. A leitura do Santo Evangelho para este 9º domingo após o Pentecostes se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21. E assim diz o Santo Evangelho. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, nem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E, tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Eu acredito que você que me ouve nesta manhã já organizou, preparou ou ofereceu uma festa, um almoço ou um jantar para alguém. Por outro lado, se você jamais fez algo parecido, é certo que você já foi convidado para participar de uma festa ou de algum evento que outra pessoa preparou e ofereceu. Como, por exemplo, uma festa de aniversário, uma festa de casamento e assim por diante. E com certeza uma das grandes preocupações daquele que organiza e prepara uma festa é a lista de convidados. Quem serão os convidados? Quantas pessoas poderão ser convidadas para que todas sejam bem servidas e saiam satisfeitas? Geralmente o dono da festa quer convidar parentes, amigos, talvez os colegas de trabalho e por aí vai. A lista, portanto, pode ser grande às vezes e parece não ter fim. E em alguns casos, infelizmente, nem todos podem ser convidados. Seja por causa de condições financeiras, da acomodação do local ou por alguma outra razão. Então é necessário fazer uma seleção. E inevitavelmente, alguns ficarão de fora da festa. O texto do Antigo Testamento, lido nesta manhã, é um convite para um banquete, para uma grande festa, um banquete preparado pelo próprio Deus. Este banquete é algo que certamente tem o poder de solucionar os problemas da humanidade de forma definitiva. Este banquete é a celebração da vitória do servo sofredor, narrada nos capítulos 52 e 53 de Isaías. E o convite é endereçado a todos. E o melhor, esse banquete é oferecido de graça. Acreditem, é tudo de graça. Diz o texto: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Queridos irmãos, o convite de Deus é de graça. Ele não é dirigido a uma classe específica, a uma elite dominante. Não. A graça de Deus se estende a todos. Qualquer um pode participar, pois não há preço a ser pago. Basta ter sede. E você pode se perguntar: ter sede? Sim, ter sede. Significa olhar para si e reconhecer sua real condição e miséria, o pecado. A situação do ser humano diante de Deus é caótica. Os 3 verbos no imperativo que aparecem nesse texto, venham, comprem, comam, indicam essa urgência. Não há tempo a perder. Venham, é de graça. Só que aí há um problema. As pessoas desconfiam. De graça? Não é possível. Pensam tratar-se de uma propaganda enganosa. O mundo e as pessoas não compreendem a graça de Deus. Para eles é loucura. Não por um acaso o salmista, no salmo que lemos hoje, não lemos o salmo todo, mas o salmo 26, repete 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas desconfiam. Talvez por isso a ênfase deste salmo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A graça de Deus não é um assunto de fácil entendimento, de fácil aceitação. E é possível que, por isso,
muitas vezes agimos como se a graça não fosse de graça. Veja, o ser humano tem enraizado dentro de si o fazer por merecer. O ser humano está preparado para tudo, menos para olhar para a graça de Deus. Ele está preparado para um Deus que efetua barganhas duras, mas não para um Deus que dá tanto por 1 hora de trabalho, quanto por um dia de trabalho. O ser humano está preparado para um reino de Deus do tamanho de uma semente de mostarda, mas não para a imensa árvore em que esta pequena semente se transforma, com as aves cantando nos seus ramos. O ser humano está preparado para o jantar trivial da comunidade que frequenta, mas não para o banquete do servo sofredor, o próprio Jesus Cristo. E então, alguns, por não crerem que a graça é de graça, querem providenciar o seu próprio banquete. Diz o Senhor através do profeta Isaías: por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo e comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. O homem mortal e totalmente corrompido ainda não aprendeu. Ainda não aprendeu que só consegue produzir alimentos com data de validade. E jamais se satisfará com esse mundo passageiro. A nossa natureza pecadora nos faz agir exatamente assim. O mundo nos faz ser assim. O mundo é governado pela ausência da graça. Então tudo passa a depender daquilo que eu faço. A ênfase do mundo sempre recai sobre a ação do ser humano. E o nosso texto de Isaías 55, lido nesta manhã, nos chama, nos convida a trilhar outro caminho. Um caminho que não depende das nossas realizações, mas sim das realizações de Deus. Nós não temos de realizar, nós apenas seguimos com fé. E Ele já ganhou para nós a preciosa vitória pela qual Ele mesmo nos aceita. E é de graça, e é para todos. Meus queridos irmãos e irmãs, a graça, sem sombra de dúvida, nos desconcerta. E ela nos desconcerta porque ela vai contra a ideia que todos têm de que, diante da injustiça, algum preço tem que ser pago. Por exemplo, um homicida não pode simplesmente ficar impune. Alguém que abusa de crianças não pode tentar se esquivar, dizendo: eu fiquei com vontade de fazer isso, de forma alguma. Mas veja, antecipando-se a tais constatações, o apóstolo Paulo destacou que diante de todas as injustiças desse mundo, um preço foi pago pelo próprio Deus. Ele desistiu do seu próprio Filho, Jesus Cristo, para não desistir da humanidade. É claro, isso não significa dizer que tais ações devem passar impunes aqui neste mundo. Jamais. Mas isso quer dizer que a graça e o perdão de Deus não têm limites. Querido povo de Deus, há uma cura muito simples para aqueles que duvidam do amor de Deus e questionam a graça divina. Essa cura encontra-se na Bíblia. Basta voltar para a Bíblia e examinar o tipo de pessoas a quem Deus ama. Veja, Deus ama um homicida e adúltero que ganhou reputação como o maior rei do Antigo Testamento, Davi. Deus ama um discípulo que praguejou e jurou que não conhecia Jesus, negando-o por 3 vezes, o apóstolo Pedro.
Deus ama um missionário que literalmente foi recrutado das fileiras dos torturadores de cristãos. Um terrível assassino, o apóstolo Paulo. E às vezes nós nos deparamos nas notícias, nos jornais, na internet, com tragédias, com barbáries, com fotos de homens e mulheres que foram espancados, pisoteados, cuspidos, humilhados, torturados. E nos perguntamos, que espécie de ser humano poderia fazer isso a outro ser humano? Basta lermos o livro de Atos. E encontramos lá o tipo de pessoa que poderia fazer uma coisa dessas. O apóstolo Paulo. Ainda Saulo, mas agora um apóstolo da graça. Um servo de Jesus Cristo. Talvez o maior missionário da história. Se Deus pode amar esse tipo de pessoa, Ele também pode amar pessoas como você e eu. Meus amados, Deus nos ama. E Ele nos convida para o grande banquete. O banquete que será servido nos céus. Esse banquete está preparado pela obra de Jesus. Tudo está consumado. E é Ele quem diz, venham. E é para todos. Esse banquete é diferente das festas que nós realizamos, onde convidamos alguns e outros ficam sem convite. Todos nós somos os seus convidados. Não precisamos fazer por merecer esse convite. Não precisamos temer ser este convite uma propaganda enganosa. Ele é real. Venham, comam e bebam. É de graça. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Eterno Pai, Senhor da criação, fonte de toda a abundância, que responde às nossas necessidades. Nós, tuas agraciadas criaturas, chegamos diante de ti com louvor e gratidão. Alimentas as tuas criaturas em todas as estações. Abres a tua mão e satisfazes as necessidades de todos. Cuidaste da nossa alma, enviando teu Filho Jesus Cristo como um sinal do teu amor. Por todas essas bênçãos físicas e espirituais, Senhor, nós te agradecemos. Para este mundo que sofre por causa da pandemia, perseguições, falta de comida, roupa, moradia e oportunidades de emprego e trabalho, imploramos por tua misericórdia. Torna-nos sensíveis às necessidades das pessoas e usa-nos para aliviar o sofrimento delas. Assim como milagrosamente alimentaste mais de 5.000 pessoas, assim também multiplica as nossas dádivas para que possam ser suficientes para satisfazer as necessidades de muitos dos nossos irmãos humanos. Faze com que aqueles que estão envolvidos na tarefa de aliviar as necessidades do mundo administrem responsavelmente os recursos disponíveis, para que não sejam desperdiçados. Concede aos países que tenham um grande espírito de generosidade com as pessoas mais carentes. Garante aos que estão sofrendo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem altura, nem profundidade, nem nada em toda a criação, os irá separar do amor de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Oramos, Senhor, por todos os enlutados e que pranteiam a morte de entes queridos. Nos lembramos especialmente da Lecimar e seus familiares, pela perda de sua mãe. Dá a eles o consolo que somente vem de ti. Pai querido, oramos também por todos os enfermos. Guarda-os na fé,
e permite que recebam tratamento adequado, conduzindo-os para a cura segundo a sua vontade. Queremos te agradecer, querido Pai, pelos aniversariantes dessa semana. A Luzimásia Geuser, a Ronita Tiegues Ferreira e o Giuliano Tiegues Ferreira. Somos gratos a Ti pela vida dessas pessoas e te pedimos que continues acompanhando-as em todos os momentos. Permite que possam completar muitos outros anos de vida na companhia dos seus familiares e amigos e preserve-os na fé verdadeira para a vida eterna. Concede-nos bom governo e paz em nossa nação. Dê sabedoria aos governantes, para que exerçam sua autoridade para o bem de todos. Pedimos isto ao Senhor, em nome daquele que morreu em nosso lugar, para satisfazer a maior de todas as necessidades espirituais. Jesus Cristo, nosso compassivo Redentor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.